Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live aqui sobre Apocalipse. Eu e o pastor Ronaldo Borges vamos fazer aqui mais uma hora e meia aí de ensino sobre o Apocalipse nesta live, ok? Então vá chamando aí seus amigos, vai chamando todo mundo. Aperta esse aviãozinho aí, ó. E chama todo mundo. O pastor Ronaldo já deve estar entrando aí. Vamos ver aqui se ele já é por aí. Ele deve estar chegando aí daqui a pouquinho. Se estiver por aí, pastor, já me manda aqui a notificação. Tiago Lobos está aí ao vivo conosco na live. Que honra, né, ter Tiago Lobos aí, um grande especialista de marketing digital. Para mim é o maior e o melhor do nicho cristão, ao vivo conosco. Se você não segue aí o Tiago Lobos, passe a segui-lo agora, porque o cara é simplesmente incrível, ok? Especialista em marketing digital aí do mundo cristão, Tiago Lobos. Bora lá, vou abrir essa janela aqui para ver se entra um ar. Quem é do clube, levanta a mão. Tiago Lopes está perguntando, quem é do clube, levanta a mão. Quem é da Escola do Reino Club conhece o Tiago, porque o Tiago é quem cuida de todo o aspecto técnico da Escola do Reino Club, né? Tudo que é o clube, ele é que cuida, ele é que gera, ele é que resolve. Ele é que tem lá uma equipe maravilhosa para nos servir, para nos atender, para nos abençoar. Ok, irmão, já vai colocando o dedinho nesse aviãozinho aí, ó. Vai colocando o dedinho nesse aviãozinho aí e já envia essa live aí, ó, para mais 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, ok? Envia para quem você conseguir aí, porque vai ser poderosa essa live. Nós vamos continuar aqui no assunto do Apocalipse, eu e o pastor Ronaldo Borges. Tá dando uma travada aqui o meu negócio. Aqui o pastor. E vai ser muito poderoso, tá bom? Muito poderoso. Manda aí, já manda aí para todo mundo. Manda para todo mundo. Manda para todo mundo. Aí, Caxias do Sul na área. Pastor Ronaldo Borges, graças a Pastor Deus. Eduardo, bem, graças a Deus. Que bom, pastorzão. Como passou o dia? Foi tranquilo? Não muito. Pouco É vida, corrido. vida de pastor de igreja é assim mesmo. Ô, É, pastor, vamos então para o nosso Apocalipse, mais um pouquinho, né, de vamos Apocalipse, lá, mais um pouquinho do que Deus tem para fazer aí, tem para falar. Eu estou numa vamos lá. expectativa hoje. Ontem nós falamos do capítulo 14. Sim, Nós temos duas possibilidades hoje. O senhor escolhe aí. De falar do sim, capítulo 7 ou do capítulo 12. Ok? sim. O que o senhor acha que nós deveríamos dar prioridade aí para hoje? Acho que o capítulo 12, pastor, seria Beleza. mais interessante. Vou desativar os comentários então para a gente poder começar. Sim, Comentários desativados. Podemos então começar aí a nossa live sobre Apocalipse. Mas antes, envia, ó, clica aí no dedinho aí nesse aviãozinho, gente. Começa a compartilhar isso aí. Manda para mais 10, 15, 20 pessoas aí que você sabe que gosta de Bíblia. Vai mandando aí, porque se esse negócio chegar a 1000 pessoas hoje, se bater de 1000, eu vou falar algo sobre o Apocalipse que eu nunca falei. meu Deus. Se passar de 1000, eu falo. Agora, se não passar de 1000, só para quem vai para a imersão. Só para quem vai para a imersão. A imersão de Apocalipse que acontece nesse sábado e domingo. Uma imersão poderosa, ainda dá tempo, ok? De você se inscrever. É só clicar no link que está na minha bio e se inscrever. Hoje, alguém me disse o seguinte, pastor. Poxa, Sim, pastor, eu gosto tanto de estudar, mas o curso, né, o valor do curso, nesse momento, para mim, não dá. A gente entende, nem todo mundo consegue fazer um curso, né, pago nesse momento, né, no momento difícil que nós estamos passando no Brasil. Então, a gente entende, não tem problema. Por isso que nós disponibilizamos esse conteúdo grátis aqui. com certeza. 90% do conteúdo que a gente entrega, pessoal, é grátis. É totalmente grátis. Os cursos são para quem? Para quem quer dar um passo a mais, para quem quer aprofundar um pouco mais, para quem quer receber um certificado disso, para quem tem interesse depois em fazer um bacharel em teologia,
usar esse tempo que foi documentado, né, para poder ter carga horária suficiente, né? Então, é isso. Mas 90% do nosso conteúdo é grátis. O pastor Ronaldo Borges está o conteúdo dele todo no YouTube. O meu conteúdo está aqui no Instagram, está no YouTube, está no grupo do Telegram, tanto do Clube como do Eduardo Reis. Então, sim, 90% de todo o nosso conteúdo a gente dá, ok? Agora, fique tranquilo, porque esse curso, eu pagava metade dele por mês para estudar. Isso, ó, tem anos, ó. Eu pagar, o que você vai pagar uma vez para aprender em 2 dias, o que eu levei alguns anos para aprender, eu pagava por mês metade disso para poder estudar. Então, tá justo o valor, tá bem, tá acertado. Então, você que quer dar um passo a mais, amém? Eu entendo você que não queira dar um passo a mais por questões financeiras. Por isso mesmo nós fazemos isso aqui, para privilegiar você, para te abençoar, porque nós sabemos que nem todo mundo tem condições de dar esse passo, de pagar. Inclusive, agora acabou alguém de fazer uma inscrição aí, ó. Chegou para Então, mim aqui também. é, então, é assim, ó. Nós sabemos, entendemos, ok? Mas você que quer dar um passo a mais, que quer ter seu certificado, que quer avançar, ok? Eu possibilitei nessa imersão vários bônus, então tem muitas pessoas que estão fazendo também por causa do bônus. Também você pode ter acesso a um diploma de uma universidade norte-americana por meio desse curso aí que nós estamos ministrando. Então, por isso que tem valor. Tem toda uma equipe por trás disso, são muitas pessoas trabalhando, muitas famílias envolvidas, ok? Então, tem todo um custo por trás disso e é assim que funciona nessa terra. Quando nós chegarmos lá no Novo Céu, na Nova Terra, tomara que a gente não precise de dinheiro, mas aqui a gente precisa de dinheiro para fazer essas coisas. Bora lá, vamos trabalhar. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Eu estou assim, numa expectativa tremenda para esse capítulo, viu, pastor? Capítulo 12 de Apocalipse, capítulo muito rico, né? Muito rico, pastor. Muito bom. Muito poderoso. Olha aí, ó, já estou aqui. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Já estou por aqui. Vamos lá, pessoal. Compartilhe isso aí para esse negócio passar. Bate o dedo nesse coraçãozinho aí, ó, para se tornar relevante. No Instagram, compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Porque a chapa vai esquentar. Compartilha isso. Se não passar de 600, aí não começa nem a falar. Compartilha isso aí. Se não passar de 600, eu não começo nem a falar. Nós estamos fazendo isso aqui para te abençoar. Então, vamos embora. Compartilha aí, viu? Manda para todo mundo. Toca nesse aviãozinho aí. Manda para todo mundo. Tá, bater 600 aí, a gente começa. O Apocalipse capítulo 2 já está aberto. Se você está com o seu marca-texto aí, pega ele. Se você está com a sua caneta aí, pega ela. Ok? Manda aí, gente. Manda para todo mundo. Vai mandando para todo mundo aí. Manda para mais 2, 3 amigos aí que já bate. A gente já passa dos 600 aí, começa. E se passar de 1.000, eu vou falar uma coisa essa noite que eu nunca falei antes sobre o Apocalipse. Você vai ficar de boca aberta aí. Você vai ficar transtornado com isso aí. Ô pastor Ronaldo, enquanto Sim. chega aí, enquanto eles compartilham aí para a gente chegar nos 600, Sim. dá um pano de fundo do capítulo 12 aí para nós. Antes da gente Ok, entrar nele. pastor. Vale lembrar mais uma vez aquilo que eu falei ontem no início da aula, que Certo? a partir do capítulo 12 começa a narrar os detalhes da história que foi contado desde o capítulo 4 em diante. Então, nós temos aqui detalhes da história. Mais uma vez, nesse caso agora do capítulo 12, detalhes da história que vem desde o Antigo Testamento, né? Mais uma vez Deus falando através dos símbolos, mas o Antigo Testamento, o Novo Testamento por completo, o rapto dos vencedores, a gente vai ter aqui também nesse capítulo. Vai pegar fogo essa live hoje, hein? Só que não vai começar, porque vocês estão muito devagar, vocês não estão compartilhando. Tem que passar de 600, senão não começamos. Olha só o pano de fundo. Vai lá, pastor. Vamos falar também aqui sobre a batalha que haverá nos céus, né? Quando o diabo será derrotado pelo filho varão e também por Miguel e seus anjos. A perseguição que vai haver ao restante da igreja que vai ficar na terra. A provisão de Deus para essa igreja que vai ficar na terra, tanto de alimento como de lugar, como de defesa.
Deus vai prover alimento, Deus vai prover lugar, Deus vai prover defesa para essa igreja que vai ficar na terra por um período de tempo. E também vai falar da atuação de Satanás quando ele for lançado na terra em meio à grande tribulação. Uau! Que poderoso! Olha o pano de fundo. Pastor, nós já passamos. Podemos começar. Vamos lá Passamos então, dos pastor. 600, podemos começar. Bora lá. Bora. Se Bora passar lá de então. 1000, vou falar algo aí que eu acredito que vocês nunca ouviram o que eu tenho para falar. Se passar de 1000, eu falo. Bora lá, pastor. Glória a Deus. Vamos lá. Então, verso 1. Foi visto um grande sinal no céu no singular, né? Nós temos que sempre que entender algo importante aqui, pastor, nesse sinal no céu que João está vendo, é que João Certo. está vendo o céu ao contrário do que nós vemos, né? Ele está vendo de cima. De cima para baixo, exatamente. Ou seja, nós olhamos o céu de baixo para cima, né? Falando desse céu aí, e de um céu no singular, né? Que é um céu específico. João está vendo de cima para baixo, né? Então, a visão de João ela é contrária à nossa visão, porque ele foi arrebatado no espírito e foi levado. Essa visão de João do céu aqui, ela é semelhante a Abraão contando as estrelas. Aí o pessoal não vai compreender, não, mas é forte. Eu já É entendi. forte, já entendeu? Claro, porque Então vamos Abraão lá. contou estrela meio-dia, né? Meio-dia, vamos lá. Aham. Qual que é a visão? O pessoal esquece que quando Abraão contou estrela, estava de dia e não tinha tenda. E não tinha tenda, exatamente. Mas isso aí é Vamos uma lá. outra história. Olha lá. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida, gritava, sentindo as dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Acho que é bom a gente ir parte por parte, né? Vai Ok. ficando claro. Então, essa primeira sessão aqui, os 2 primeiros versículos, que falam aí dessa mulher. Essa mulher vestida de sol. Então, essa mulher tem 3 características. Primeiro, ela está vestida de sol. Segundo, ela tem a lua debaixo dos pés. Terceiro, ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Né? Como Deus fala através de símbolos, o significado desses símbolos, tanto a roupa de sol, como a lua debaixo dos pés, como a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, vão trazer para nós o significado da mulher. Ou seja, a gente precisa entender os símbolos para então entender o significado da mulher. Vamos por parte, vamos falar por ordem cronológica. Então, primeiro vamos falar da lua debaixo dos pés. Né? Mas para falarmos disso aqui, a gente precisa entender o cenário. Nesse cenário aqui dessa mulher, nessa visão da mulher, está presente sol, lua e estrelas. O senhor concorda? Sol, lua e as estrelas. Sol, a mulher está vestida de sol. Lua, ela está com os pés sobre a lua e ela tem as estrelas, né? Então, nós precisamos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Onde é que nós vemos em outro lugar da Bíblia que aparece esse cenário completo de sol, lua e as estrelas? No Lá sonho em de Gênesis, José. em José. Né? E lá em José, se o senhor puder abrir o texto aí para nós lermos, Gênesis capítulo de número 37, verso de número 9. Só um minutinho que eu abro aqui. Gênesis 37, verso 9. Verso 9, Certo. vai falar do sonho, né? De José. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Por que não 12 estrelas aí? Exato, é uma boa pergunta. Porque ele é uma das estrelas. Ok. Então ele não se conta. Porque, na verdade, são 12 filhos. Só que ele é um dos filhos. Então, o Sol e a Lua e as estrelas falam também de o pai de José. Nessa questão aqui do José, o Sol, a Lua e as estrelas simbolizariam as estrelas, os 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó. O Sol, o próprio Jacó, a Lua, a esposa de Jacó, né?
Raquel ou a Lia? Raquel, Raquel. A Lia não conta. A Lia não conta, só conta a Raquel. A Raquel e os 12 filhos. Por que que conta 11 estrelas? Porque ele é uma das estrelas. Agora, qual que é o significado disso? Nessa época aqui, Jacó, sua esposa e os filhos é a totalidade do povo de Deus. Não havia, sem ser Jacó, sem ser Lia, a Raquel e a sua esposa e os filhos, não há mais ninguém que possa ser chamado de filho de Deus. Por quê? Ou seja, aquela parte do povo de Deus que não era chamado de igreja porque eles estavam inseridos em um pacto que nós chamamos de velho. Essas pessoas têm lugar no corpo dessa mulher. Com certeza. Ou pelo Com menos na certeza. visão, não no corpo, mas na visão. Não só no corpo, mas eles são a estrutura, a base de onde essa mulher vai surgir. Ou seja, o suporte de onde vai surgir essa mulher. Por quê? Já vamos falar quem é a mulher logo, né? Essa mulher, ela simboliza a totalidade do povo de Deus, a totalidade da igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós precisamos entender algo importante também, que as pessoas às vezes não fazem E é diferenciação. por isso também que alguns interpretam ela como sendo Israel. Exatamente, Porque faz exatamente. parte do povo de Deus. Faz parte do povo de Deus. Outros interpretam como sendo a igreja. Correto também. Correto Faz também. parte do povo de Deus. Só é uma revelação parcial. O nível mais avançado dessa revelação seria compreender que a mulher fala da totalidade do povo de Deus. Exatamente. E não apenas de uma parte do povo de Deus, né? Exatamente. Uma coisa importante de se entender, que as pessoas às vezes ignoram, é que Jacó não viveu na lei, né? Ele viveu Jacó antes da lei. viveu antes da lei e Jesus declarou que muitos se assentarão na mesa do reino com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eles já estão lá. Eles já estão lá, exatamente. Ou seja, fazem. Então, e por que a parte que representa a igreja do Antigo Testamento é a lua? E por que a lua? Porque é estrutura. Outro detalhe. Por que é a lua? Porque a lua, ela não tem luz própria. Ela só tem a lua só tem, ela só ilumina, ela só tem luz quando ela reflete o sol. O sol é Cristo. A gente vai falar sobre isso já já. Então, ou seja, o Antigo Testamento só ilumina quando é apontado para Cristo. A antiga aliança só pode iluminar quando ela está apontada para Cristo. A lua é a sombra das coisas. É a sombra das... Exatamente. Ou seja, mas também é a base, é a estrutura. Ou seja, Também. da raiz de Davi, né, da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai vir o Messias que vai tornar a igreja uma realidade. As bases da nossa fé estão na sombra. Exatamente. Eu sempre digo, por exemplo, que batismo nas águas não é coisa da cristandade. Não. Porque ainda não existia a igreja, ok? Como nós a conhecemos, e João já batizava nas águas. Exatamente. Ou seja, nós, os cristãos, herdamos essa ablução, porque esse é o nome que se dá a esses banhos cerimoniais, ritualísticos. Nós herdamos essa ablução dos judeus. Como muitas outras coisas, a mesa da ceia, nós herdamos da Páscoa. A ceia é uma forma de Páscoa aperfeiçoada. Então a sombra é a base. O pastor Ronaldo está falando com muita precisão, com muita perícia, porque a sombra é a base. Então, ao mesmo tempo que a lua ela é uma sombra, ela representa o povo da lei, também ela é a base que só vai também fazer sentido e só vai refletir luz quando apontado para Cristo. Porque é óbvio, judaísmo é uma coisa, povo judeu é outra coisa. Judaísmo é uma religião. Okay? O povo judeu é um povo eleito. Então, quando nós apontamos a cultura judaica, porque
Vale lembrar, pastor, só para acrescentar aqui no que o senhor está falando, Fique à que vontade, Israel é pastor. o único povo do mundo que não tem cultura. Por exemplo, no Brasil nós comemos feijoada porque isso é cultural. No Peru se come ceviche porque é cultural. Na Bolívia se come milho porque é cultural. Mas Israel só come ou não come alguma coisa lá porque Deus disse coma ou Deus disse não coma. Então eles não têm uma cultura, eles têm uma revelação de Deus. Então, anote isso aí. Israel é o único país do mundo que não tem uma cultura, tem uma relação, uma revelação de Deus. Então, com base nessa revelação é que eles se movem. Mas a revelação de Deus para Israel se torna inútil se não aponta para Cristo. Verdade, 100% exatamente inútil. isso. Exatamente isso. Ou seja, a lua, então, aqui representa o povo de Deus no Antigo Testamento, é o sol. Aí o sol tem algo importantíssimo. É porque a maior parte da mulher está revestida de sol. Ou seja, está vestida Exato. com o sol. E existe um texto bíblico que eu acho muito, muito, muito poderoso, se o senhor puder ler aí, que é Lucas 1, 77 e 78. Lucas, É uma profecia acerca de Cristo. Lucas 1, Lucas 1, de Zacarias. 77 Zacarias e profetiza. 77 e 77 e 78. 78. Para dar ao Lê seu o povo, 76, pastor. ok? 76. É. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, Esse é João pois irá, Batista. pois irá diante do Senhor, para preparar-lhe caminho, Esse é o João para Batista. dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos pecados, por causa da entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará do alto o sol nascente. Ou seja, o sol nascente veio nos visitar. Esse é Cristo. Esse é Cristo. Exatamente. Então, do Então, a mulher alto revestida de sol está revestida de Cristo. é revestida de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, de Cristo vos revestiu. Que lindo esse versículo, hein, pastor? Eu apaixonei por esse versículo quando eu li ele. Não, ele é lindo, 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 lindo. Pessoal, anote esse versículo aí, guarda ele, grava ele. Lucas capítulo 1, verso 78. Olha bem, e nos visitará do alto o sol nascente. Na maioria das Bíblias está nos visitará o Oriente, ou nos visitará a luz da manhã, né? Mas a tradução mais correta seria sol nascente. Ou seja, o E sol esse veio. sol nascente faz todo sentido, porque Malaquias diz que no final da tribulação, alguns vão vê-lo como sol, né? Exatamente, como o sol da justiça. O sol da Resplandecerá o justiça. sol da justiça, que é Cristo, o sol nascente, o sol da manhã, a primeira luz, né, que vem à terra. O sol é a primeira E os luz que vem à vencedores, terra. ele vem como estrela da manhã, né? Exatamente. Mas para os que ficarem na tribulação, nasce o sol da justiça. O sol da justiça, exatamente. Ou seja, o que significa isso? Essa parte da mulher revestida de sol simboliza o povo de Deus no Novo Testamento. A igreja neotestamentária, né, que está de fato revestida de Cristo. No Antigo Testamento, embora se falou muito de Cristo e se profetizou muito de Cristo, eles não tinham a revelação do Cristo porque o Cristo ainda não tinha vindo, como o apóstolo Pedro diz na sua carta, né? Que os profetas, eles profetizavam sobre Cristo ao mesmo tempo que eles inquiriam para saber quando é que ia acontecer. Ou seja, eles falavam algo, eles viam que era glorioso aquilo, mas quando é que vai acontecer? E aí o apóstolo Pedro e também o próprio Jesus, né, em Mateus 13, vai dizer: muitos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Né? Muitos profetas e santos que queriam viver nessa época e não viveram. Por quê? Porque nós vivemos na época da visitação do sol nascente. Ou seja, Opa. nós fomos visitados pelo sol nascente.
a igreja neotestamentária que está revestida de Cristo. Então, o novo pacto, né? As pessoas do novo pacto, da nova aliança, né? Exatamente. Que Ficou claro? também é muita gente, né, pastor? Oh, Porque nós estamos falando de 2000 anos de era da igreja, né? exatamente, exatamente. E aí nós temos as 12 estrelas, né? Sobre 12 estrelas, ela tem uma coroa, essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Cabeça fala de lugar de controle, cabeça fala de lugar de governo. E 12 representa o governo ou o reino de Deus, né? O Deus governa a partir do 12. Então, o que significa isso? Que tanto o povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que faz parte do povo de Deus, como o povo da Nova Aliança, que também faz parte do povo de Deus, sempre foi governado por ele. Deus nunca perdeu o controle. Porque, ou seja, pense bem, o que se passava na cabeça de um judeu sendo levado escravo para a Babilônia, por exemplo? O que ele poderia pensar? Deus perdeu o controle, agora acabou, agora não dá mais, agora acabou em nada. Jerusalém foi destruída, inclusive eles lamentavam por isso, né? Mas era Deus que estava conduzindo eles para lá, né? Exatamente, ou seja, da mesma forma hoje, acontece uma coisinha, por exemplo, né, não vamos chamar de coisinha, mas aí o coronavírus, aí fechou os prédios da igreja, o que o povo pensa? Agora o que vai ser da igreja? O que será? O que vai acontecer? Como se Deus tivesse perdido o controle. Como que se Deus tivesse perdido o controle, como que se Deus não tivesse controlando todas as coisas. Então, a mulher tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, porque Deus sempre esteve no governo do seu povo, tanto no Antigo Testamento, na Velha Aliança, como no Novo Testamento, a Nova Aliança. Muito lindo, então, boníssima interpretação, precisa, sóbria, sã doutrina. Isso maravilhado, estou maravilhado. Glória a Deus. Ficou claro, pastor? Será que o senhor acha que o povo entendeu? Eu creio que compreenderam. Tá fácil, né, de entender. Exatamente. Então, resumindo, a mulher, o povo de Deus, em todos os tempos. Quando você vai pondo o pano de fundo e estabelecendo o contexto, e ligando com os textos igual aquele que nós vimos de Lucas 1,78, fica muito claro. E aí quem conhece um pouquinho já vai lembrando de outros textos. Eu lembrei de Malaquias. Né? Sim, eu entendi, pastor. Eu creio que está fácil. Eu creio que está fácil. 800 pessoas. Se passar de 1000, vou falar uma coisa sobre o Apocalipse que eu tenho certeza. Vocês nunca ouviram e vocês vão ficar em estado de choque quando vocês ouvirem. Bora lá. Meu Deus. Olha só. Mas essa mulher, ela tá grávida, né? Verso 2. Ela estando grávida, exato. Gritava sentindo as dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Então, Deus, como Deus sempre fala por símbolos, a dor do parto, ela tipifica o sofrimento do povo de Deus. Óbvio. Ou seja, o sofrimento do povo de Deus, ele é tipificado pela dor de parto. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer em Gálatas capítulo 4, verso 19, ele vai dizer, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até Cristo ser formado em vós. E é interessante que, embora a dor de parto simbolize o sofrimento, todo o sofrimento do povo de Deus, o sofrimento que Deus direciona ao seu próprio povo, é um sofrimento que tem como objetivo o resultado de frutificar, de dar à luz, de gerar. Não é um sofrimento à toa, não é Deus olhando do céu e dizendo assim, olha, vou deixar vocês sofrerem aí e pronto. Não. Quando o povo de Deus sofre, ele sofre para gerar, ele sofre para dar à luz. Então, o povo de Deus, durante todo o tempo, durante todas as eras, sofreu. Qual é uma característica do povo de Deus? Sofrimento. Não existe, não tem como você servir a Deus sem sofrimento. Não existe possibilidade de servir a Deus sem sofrimento. Isso não existe. Nem o próprio Filho de Deus foi exceção a essa regra. Porque Hebreus vai dizer... Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, a obediência nasce através das dores. Exatamente.
E outra coisa, se Cristo quis gerar, ele precisou sofrer. Porque o sofrimento dele dá a luz à igreja, gera a igreja. E isso não existe Gera exceção. filhos para Deus. Filhos para Deus, né? Por quê? Porque é o princípio do grão de trigo. Se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. O que isso significa? Que a semente para gerar o fruto, para gerar a planta, para gerar a árvore, ela precisa se partir ao meio. Isso fala de morte, de sofrimento, mas é um sofrimento que gera vida. E para saber se o seu sofrimento é um sofrimento a qual Deus te guiou para ele, é só você ver se o seu sofrimento está gerando vida em alguém, ou está gerando vida para alguém, né? Porque existem sofrimentos também que não geram nada, porque não são sofrimentos segundo a vontade de Deus. São sofrimentos segundo as cabeçadas que a gente dá na vida, né? E aí não gera muita coisa, mas quando nós sofremos segundo a vontade de Deus, esse sofrimento com certeza gera vida. Okay. Então, por que essa mulher está grávida e com ânsias de dar à luz? Isso representa o sofrimento. Por quê? Porque essa mulher vai gerar algo muito precioso. Essa mulher está gerando algo precioso que vai cumprir a profecia bíblica de Gênesis. Porque não sei do filho varão. Não sei se o senhor consegue enxergar como eu enxergo, mas eu vejo em Deus assim também um senso de humor em Deus. Um Deus que, como diz o texto bíblico, zomba dos seus inimigos. Porque o pecado, e consequentemente toda a consequência do pecado, inclusive a morte, veio através de uma mulher. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo que não foi o homem que foi enganado, foi a mulher que foi enganada. Ou seja, o problema vem através de uma mulher. Passa toda a história e Deus faz uma promessa, então, à serpente, à antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Que da semente da mulher viria um que lhe esmagaria a cabeça. Eu só vou fechar a janela aqui, porque as crianças começaram a gritar aqui. Eu estou no 17º andar. Eu acho que eles estão gritando com o microfone. Eu estou ouvindo, eu estou bem baixinho, mas eu estou ouvindo. Quase inacreditável. A criança, né? Pode continuar. Então, como da mulher veio a morte, né? A mulher foi enganada e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, então dela também vai vir a solução. Qual é a solução? Essa batalha, essa briga, ela ocorre durante toda a Bíblia. E a antiga serpente sempre ficou preocupado com a semente da mulher. Daí a perseguição, a linhagem de onde viria a semente da mulher. Ou seja, se a gente for perceber, Deus chamou um homem, Abraão. O senhor concorda comigo? Exato. Um homem, Abraão. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. Então Deus está filtrando a linhagem. De Jacó vem 12 filhos, mas Deus seleciona um, Judá. Porque o Messias vem da descendência de Judá. Quando o diabo percebeu que a linhagem foi filtrada para Judá, o que aconteceu? Os filhos de Judá que casaram já não queriam ter filhos. Porque Deus tá filtrando uma linhagem, uma descendência, de onde virá o filho dele, consequentemente, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas observe, quem botou na cabeça dos meninos que eles não deveriam ter filho, que eles deveriam derramar o sêmen no chão? Diz o texto só diz que Onã descobriu que Deus buscava uma semente de Tamar, de Judá e de Tamar. E aí ele começou a lançar o sêmen no chão. Daí também o termo onanismo vem dele, de Onã. Sim. Né? Talvez pouca gente sabe disso, mas
O termo onanismo vem daí. Agora, como ele soube, eu não sei explicar ainda. Agora, olha só. Então, o primeiro filho, Deus mata ele, porque ele não quer dar descendência. O segundo filho, Deus mata ele também. Fica um menino novo que ainda não pode ter filho, porque não tem idade. O Selá, exato. O Selá. Agora, olha só. Deus tem esse tempo para esperar, para que a descendência continue, porque isso atrasaria todo o propósito de Deus. Então, Tamar tem como plano? E eu penso que esse é um plano divino. Ela vai lá e, de certa forma, Ela se veste de prostituta. E engana lá o sogro, né? Que agora vai continuar a descendência para que a linhagem. Pastor, deixa eu fazer aqui um pouquinho advogado do diabo, só para a gente poder crescer na doutrina. Sim. Como Deus poderia fazer um plano de enganação? Porque ela planejou enganar. Sim. Mas eu creio que Deus permite essas coisas, viu, pastor? Como no caso de Jacó. Como no caso do demônio que aconselhou ele para também. Porque, olha bem, para ser um espírito Jacó, enganador. Se Rebeca não tivesse ouvido, não teria acontecido. Foi Rebeca que forçou aquilo. E as parteiras de Faraó? Também. Que mentiram. E Raabe, a prostituta, mentiu, a prostituta foi abençoada por isso, recompensada. Recompensada pela mentira que contou. Na verdade, foi recompensada por esconder os espias, mas ela mentiu para esconder. Ela mentiu. A questão é que se alguém perguntasse isso, qual seria a resposta que nós daríamos? Como clarificar isso aí? Pois é, eu penso que de fato Deus faz essas coisas. Uhum. E de fato o plano dele é mais importante. Quer dizer, não é Deus que está enganando, né? Ele está permitindo que a coisa aconteça como tem que acontecer para que aconteça o que ele deseja, né? Por exemplo, quando os discípulos de Cristo colheram espigas no dia de sábado. Certo. O que era proibido de se fazer. Aí vem um monte de explicação, porque aí um monte de advogado de Jesus. Mas Jesus não diz que ele está certo, Jesus não se defende. Mas qual é o argumento que ele usa? Ele usa o argumento de Davi, que também fez o que não podia ser feito, que era comer dos pães da preposição, dos pães que estavam sobre a mesa, e ele não só comeu e deu a todos, mas não morreu. Verdade. Ou seja, Jesus não vai contrário à lei que dizia que não podia colher as espigas no dia de sábado. Jesus se defende com outro argumento. Qual que é o argumento dele? O argumento dele é que a vida é mais importante. E se você tiver que decidir entre preservar a vida e, de certa forma, quebrar uma regra, você precisa preservar a vida. Boa, muito boa. Mas voltamos ao raciocínio da questão de Judá. Vamos lá. Então, ou seja, a serpente sempre perseguiu a semente da mulher, daí Moisés. Quem foi que colocou na cabeça de Faraó de matar as crianças? O povo de Deus está escravo no Egito. Nós sabemos que Satanás não é onisciente, não tem toda a ciência, não tem todo o conhecimento. Verdade. Como ele também está decifrando os textos bíblicos e decifrando a história para tentar entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. E quando ele vê que o povo de Israel está escravizado no Egito, e quando ele se lembra da profecia de Deus a Abraão, o Abrão na época ainda, que o povo ficaria 400 anos como escravo e depois sairia de lá com grande riqueza, o que passou na cabeça dele? Agora que vem o libertador, agora que vem o Messias, agora que vem a semente da mulher. Ou seja, o que ele planeja através de Faraó? Vou matar todas as crianças desse povo. Ou seja, Moisés é libertador do povo de Israel, mas não é o Messias. Isso se repete de novo com Cristo.
Quando os reis do Oriente vêm para entregar os presentes para o menino, e eles falam com Herodes, né? E Herodes entende que, de fato, esse Messias ele já nasceu. Mais uma vez, o plano se repete. E Herodes manda matar também as crianças, na expectativa de matar a semente da mulher. Só que esse plano de Deus, ele é muito mais elaborado e muito mais complexo do que o diabo podia imaginar. Porque a semente, a mulher, ela não fala de uma pessoa, de um indivíduo. A mulher fala da constituição de um povo que Deus estava preparando. E que dentro dessa mulher haveria uma parte mais forte, né? É por isso que é o filho varão, é o filho homem, porque a Bíblia declara que o homem ele é o vaso mais forte, a mulher é o vaso mais frágil. O apóstolo Então, Pedro diz isso na sua carta. exatamente. Ou seja, no composto geral da igreja, a igreja é mais frágil. Mas dentro dessa igreja existe um povo muito forte e que obedece à custa da vida, se for necessário. Esse povo é o que vence Satanás, é o que pisa Esse povo é o que vai vencer Satanás. Então não é toda a igreja que pisa Satanás. Não é toda a igreja que pisa Satanás. Isso aí Na verdade, a mulher representa a totalidade do povo de Deus e sim, também representa a parte mais frágil da igreja, porque a mulher sim, é a figura mais frágil. O filho varão representa a parte forte da igreja, aqueles que vão esmagar a cabeça da serpente. Então, na verdade, quando nós dizemos que Deus vai esmagar por meio da igreja, é como se Deus estivesse esmagando por meio da mulher. Mas a promessa em Gênesis 15 é que era a semente da mulher que ia esmagar a cabeça, não a própria mulher. Não a própria mulher. Não pode ser a mulher que vai pisar a cabeça de Satanás, tem que ser o filho que ela gera. E o filho que ela gera é o filho varão, esse filho homem, que representa as pessoas que estão no corpo de Cristo, nesse novo pacto, e são a parte mais forte da igreja, né? Exatamente. Olha só, pastor, aqui, olha que, vê se você consegue pegar isso aqui. A mulher também vai vencer Satanás. Porque, presta atenção, essa briga, como eu disse, ela ocorre desde o começo. A briga entre a mulher e a serpente. Claro, Satanás usa a mulher e engana a mulher, né? Exatamente. Mas observe, lá no jardim, Satanás venceu e a mulher perdeu. Ok. Por quê? Presta atenção. Porque o diabo sempre usa a mesma estratégia desde o começo da era. Qual que é a estratégia? Colocar sempre o homem na frente. Você percebe que a abordagem do diabo com relação à mulher não é não é o diabo se colocando na frente. Ou seja, qual que é a abordagem do diabo? Tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Olha o que o diabo diz. Foi assim que Deus disse: não comerás de todas as árvores do jardim? Ou seja, Deus está privando algo de você, aí a mulher responde, né, de forma errada. Não foi isso que Deus disse. Podemos comer das árvores, só não da árvore que está no meio do jardim. Dela não comeremos e não tocaremos. Não foi isso que Deus disse, mas enfim. Agora, olha o diabo. Deus disse isso porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus só não quer que você venha para a evidência. Ou seja, o homocentrismo é uma espécie de idolatria. Exatamente. E a mulher, o homem então, numa divindade e adorar o homem no lugar de Deus. O ego da mulher se autopromove e ela come e de fato a serpente não mentiu, eles se tornaram como Deus, sabendo o bem e o mal, mas quando o homem vem para o centro, ele cai. Quando o homem escolhe a sua própria vida, ao invés de obedecer a Deus, ele cai. Então a mulher caiu aqui. Você concorda comigo? E aí a serpente mete na parte do não morrerás, né? Exatamente. A serpente misturou uma verdade com uma mentira. Exatamente. Sereis agora, como olha só. Deus, verdade. Não morrereis, mentira. Apesar que no primeiro momento, talvez eles acharam que a serpente estava certa em tudo. Porque eles não morreram fisicamente de imediato, né? Exatamente. Agora, olha só. Por que a mulher perdeu no jardim? Porque ela amou a própria vida mais do que a palavra de Deus. Já entendi, já peguei. Já pegou?
Agora, Claro, quando... esse restante da igreja vence na tribulação e entregando a vida à morte. Ou seja, entre morrer e obedecer a Deus, preferem Dessa morrer. vez a mulher vai preferir morrer. Exatamente. Então, o diabo que vai se unir ao anticristo, e eles serão um, vai vencer os santos. Faz Mas todo aquilo que... sentido também a salvação orgânica da alma e a morte da alma, né? Quem quiser salvar a sua alma, tem que perder. É o princípio de Gênesis se cumprindo aqui em Apocalipse. Ou seja, ou mata o ego, ou não tem salvação na alma. Ou Ou não tem seja, salvação. Mas ou olha que não tem a interessante. salvação no aspecto orgânico. O diabo vai achar mais uma vez que está vencendo, quando está matando os crentes. Mas ele não Ok? sabe que é aí que ele está perdendo. Cada crente que ele mata torna ele vencedor. Exatamente. Ou seja, Que são os vencedores tardios. por isso que são tardios. Né? Vão vencer, mas vão vencer de forma tardia. E aí vem Por quê? aquela frase que você disse na nossa conversa, que eu gostei muito, inclusive até eu já usei esse termo que você usou, porque eu achei incrível. Você disse que a tribulação vai produzir mais vencedores do que toda a era da igreja. Quando você disse isso, eu fui lá analisar, fui ler. Sim. E, incrivelmente, a tribulação vai produzir mais vencedores do que toda a era da igreja. Exatamente. É uma multidão Exatamente. incontável. Exatamente. Incrível, incrível, incrível. Então, ou seja, ficar na tribulação não é de todo ruim para quem fica, né? Não. Porque ele Não. não estava qualificado para ser levado por aquele que veio vestido de nuvem. Então, uma Sim. forma de se qualificar é não amando a sua vida até a morte. Até a morte. Ou seja, que é o contrário do que os homens fazem hoje. Abrindo um parênteses aqui no nosso assunto do Apocalipse, pastor, só abrindo um Sim. parênteses, né? De não amando a sua vida até a morte. Não parece que se contrapõe à vida cotidiana de hoje dos crentes? Parece Completamente. que amam mais a sua própria vida, o seu próprio ego, suas próprias vaidades, seus próprios desejos, mais do que qualquer outra coisa. Completamente. É o oposto do que a igreja, na sua totalidade, vive hoje. A igreja está quase narcisista. Eu acho que a igreja está narcisista. Não é nem quase. Porque e a questão, e essa questão de não amar a sua vida até a morte é muito poderoso, muito forte. Porque, na verdade, o anticristo vai estar obrigando que o adorem e também adorem a sua imagem. Exatamente. Isso até me remete lá à figura de Nabucodonosor, né? Claro, com Ele tinha certeza. uma imagem, estava obrigando a adoração a ele também. E aí tem quem não adorasse. Ananias, Misael e Azarias não adoraram. Então, quem não adorar no período da tribulação vai ser decapitado. Com certeza. Quem não aceitar a marca da besta e quem não adorar o anticristo e a sua imagem vai ser morto. E essa pessoa, a Bíblia faz até uma ressalva, dando a essa pessoa o conselho de não resistir, se entregar. Se entregar. Se alguém vier te matar, importa que você seja morto. Exatamente. Exatamente. Ou seja, não ama a vida de fato, né? Não ama a própria vida, inclusive está disposto a morrer por isso. O que é o contrário do que se prega hoje nas igrejas, né? Porque os púlpitos estão ensinando as pessoas a amarem primeiro suas vidas. Todo, assim, óbvio, com raras exceções, mas a igreja leva o povo hoje, pastor, para um egocentrismo de todas as formas. Pregações voltadas para o homem, né? Você é o vencedor, você é isso, você é aquilo, você é isso, você vai conquistar, você. Louvores voltados para o egocentrismo, né? Você é precioso, mais raro do que não sei do que lá, não sei nem cantar o trem. Ou seja, aonde ficou Deus nessa história toda? Literalmente foi expulso e foi colocado para fora. Por isso que Cristo, quando ele escreve a Tem que última ter uma carta... sensibilidade espiritual muito grande para que você possa alcançar, meu irmão, a clarificação daquilo que o pastor Ronaldo Borges está falando agora.
para que isso fique claro para você, para que você tenha clarificação disso, para que isso fique cristalino a você, você vai ter que entender de forma com muita sensibilidade e de forma muito precisa que o comportamento da igreja é um comportamento que põe Jesus para fora. Exatamente, exatamente. E Por não é isso uma que quando... surpresa, né? Porque em algum lugar em Apocalipse, Jesus está batendo na Exatamente. porta para entrar. É a última parte da história da igreja, Jesus está batendo na porta para entrar. Porque, de fato, olha como é que diz o texto lá. Como dizes, rico sou e não tenho falta de nada. Ou seja, é uma igreja que se autopromoveu a Voltou si para mesma. ela. Exatamente, exatamente. E aí, consequentemente, todo lugar que o ego do homem é exaltado, Cristo é colocado de lado. Que Então, ele reina, o ego do homem vira um diabo. vira um diabo. Porque Exatamente. a palavra diabo é adversário. Então vira um adversário daquilo que Deus quer fazer. Exatamente. E, consequentemente, nós temos crentes hoje, infelizmente, que vivem, não conseguem ser altruístas, não conseguem dedicar nada da sua vida a ninguém, porque o centro de Tudo, suas próprias tudo, vidas é ele mesmo. tudo tem que ser uma barganha, tudo tem que ser uma troca, tudo tem que beneficiá-lo de alguma maneira. Exatamente. Inclusive, se você pregar a palavra de Deus na igreja, é muito difícil de você atrair essas pessoas. Por quê? Porque elas não querem ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus glorifica a Deus. Quando Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si próprio, mas falaria do que recebeu dele, porque glorificaria a Cristo, ou seja, o que é a palavra de Deus revelada? Uma palavra que glorifica a Cristo. Só que uma palavra que glorifica a Cristo não exalta o homem. E essa palavra é pouco pregada hoje em dia, né? Exatamente. Porque nós estamos Porque, vivendo a igreja. A minha concepção só pode discordar, se eu tenho todo direito, e também quem está nos assistindo. Mas na minha concepção, eu estou com 42, então eu nasci no final ali da restauração da igreja, do tempo da restauração. Nós estamos numa transição entre restauração e degradação. Ou seja, Filadélfia e Laodiceia. E eu penso que exatamente. nós já estamos com o pé mais em Laodiceia do que em Filadélfia. E o termo grego Laodiceia significa sentença do leigo. E eu acredito que nunca os leigos tiveram tanta voz e nunca deram tantas sentenças. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o cara não... Se ele vai ao dentista, pastor Ronaldo Borges, e Sim, chega lá, o dentista não tá só o auxiliar, e o auxiliar fala assim, olha, o dentista teve que sair para uma emergência, mas senta aqui que eu vou fazer seu canal. O que o cara vai falar logo? De tô jeito fora. nenhum. Você não é dentista? Aí ele fala assim, poxa, mas eu já trabalho com o doutor há 20 anos. Eu estou 20 anos aqui ajudando a fazer canal. Eu sei fazer o canal, fica tranquilo. Ninguém vai deixar. Ok? O cara não entrega o corpo dele para uma pessoa despreparada, mas entrega a alma. Infelizmente, pastor. Infelizmente. Ou seja, eles entregam a alma deles na mão de leigos, ouvindo sentença de gente que não estuda a Bíblia, que não gosta de Bíblia. Exatamente. Porque um cara que vem dar uma sentença sobre o texto bíblico, que nunca leu a Bíblia, ele só pode estar de brincadeira, só pode estar... Porque assim, ó, eu dou muita aula para o Brasil todo, né? E o que acontece? Geralmente, quando você está dando aula, sempre aparecem os espertinhos, os que se julgam mais inteligentes do que os outros, e querem aparecer, e querem se contrapor o que você está falando, mesmo quando ainda você nem terminou de falar. Ou seja, primeiro, para você contradizer alguma coisa, você tem que ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, para depois você contra-argumentar e dar o direito da pessoa de se defender. Defender a ideia, porque ela pode não ter colocado a ideia por completo, ela pode ter se expressado mal, você pode ter compreendido mal. Então, tem uma série de Claro. fatores que precisam ser observados. Ok? Mas essas pessoas, geralmente, pastor, que elas fazem? Elas se levantam e contrapõem.
Quando eles levantam e contrapõem, eu faço perguntas simples, como: você sabe os 10 mandamentos? Porque quando geralmente eles se contrapõem, eles estão misturando o velho pacto com o novo. Concordo. É um evangelho andrógeno, uma mistura de velho pacto e novo pacto. E quando você tenta mostrar o novo pacto, eles acabam pensando no velho. Ou seja, eles não conseguiram ainda definir. E aí você faz perguntas simples. Sabe os 10 mandamentos? Não, não sei. Pega a Bíblia e olha, não sabe onde está. Como que você quer contrapor um professor? É. Eu sei a Bíblia quase toda de cor. O cara não sabe onde estão os 10 mandamentos e quer discutir. Então, é literalmente Laodiceia, sentença de leigos. Anote isso aí. Nunca o leigo falou tanto e deu tanto palpite sobre assuntos bíblicos como agora. E nunca foi tão perigoso isso. Guarde isso no seu coração. Bora lá, pastor. Eu concordo, né? E existe, eu acho que precisa haver uma combinação, né? É, ministrar a palavra de Deus de forma a gerar vida nas pessoas também não tem a ver só com estudar a palavra, né? Existe um chamamento de Deus, né, para isso. Então, nem todo mundo no corpo é mão. Tem parte do corpo, cada um tem uma função no corpo. Não basta o cara achar, eu vou amanhã Exatamente. virar um E aí tem ensinador. aquela questão, né? Todo mundo tem capacidade para compreender a palavra vinda de Deus, obviamente. Agora, uma coisa é você receber a palavra, e todos podem receber a palavra, crescer, avançar, amadurecer. Agora, ensinar a palavra de forma a gerar vida precisa de um chamamento de Deus. Você vai ver isso muito claro nos escritos de Paulo. Paulo, ele dá ênfase o tempo todo dizendo, olha, eu fui chamado por Deus, eu sou mestre dos gentios, né? Ou seja, eu fui chamado para isso, né? Quando nós falamos de ministério, né? Obviamente que de forma individual, de relacionamento, todos podem ensinar uns aos outros, mas ministério que de fato vai dirigir, vamos dizer que são os apóstolos, né? Aqueles que vão Vai botar nutrir o corpo, fundamento, né? que vai conduzir o corpo, isso não deveria ser feito por pessoas que. Bom, não vou falar, não, deixa pra lá. Vamos lá. Pastor, vamos avançar para o 3 e 4 só para a gente ganhar tempo aí, porque Vamos nós lá. estamos com horário curto e 9h30 eu tenho que parar que 22 horas eu tenho mais uma classe dos códigos do reino. Vamos lá. Vamos lá. O segundo Verso sinal, 3 e pastor. 4 de Apocalipse capítulo 12. Quer que eu leia, pastor? Pode ler, por favor. Também foi visto outro sinal no céu, pastor. Outro sinal, não é o mesmo. Outro sinal. Eis que um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ou seja, Satanás foi para cima, não teve medo da semente. Não, exatamente. E o alvo dele é sempre o filho, por causa da profecia. Então, ele para diante da mulher, ou seja, de certa forma ele se opõe à mulher, mas o interesse dele é o filho, o interesse dele não é a mulher. Claro, quando ele se para diante dela, ele está se opondo a ela. Esse é o Mas o ponto. interesse dele é tragar o filho. Tragar o filho. Vamos lá, vamos por parte. O dragão é o diabo. Já sabemos disso, né? Verso 9. Se o senhor puder ler aí, só para... Porque tem uns incrédulos aí no meio da aula. Bora lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás. Ou seja, o grande dragão que engana todo mundo, vai. É o diabo. Agora, olha só, pastor, eu vou falar algo aqui que eu só falei na minha escola por enquanto. Eu vou abrir aqui. E assim, não é algo que eu costumo falar. Mas olha lá. Existe algo peculiar em Deus, né, que nós chamamos dos atributos incomunicáveis de Deus, que um dos seus atributos incomunicáveis é a sua onisciência, que é saber tudo, em todo o tempo e em todas as direções. Deus sabe tudo, em todo o tempo e em todas as direções. Uma prova de que Deus sabe de todas as coisas, eu acho muito fantástico isso, é que existe uma profecia
de Isaías, eu acho que é Isaías, não me lembro agora o texto direito, que fala sobre Ciro, né? Profetiza sobre Ciro, que Deus levantaria Ciro, levantarei Ciro, o meu ungido. Só que essa profecia, ela foi dada 200 anos antes de Ciro nascer. Ou seja, Deus sabia quem era o cara. Deus Olha, eu sabia... estou estudando o livro de Hebreus, Sim, a carta aos Hebreus, de forma assim a tentar passar algo que Deus tem falado assim no meu coração, e instruções que eu tenho recebido também de mentores, para como passar isso, e eu acredito que contribua com essa visão que o senhor está passando. sim. Olha só. Posso continuar, pastor? Não. Você quer falar? Você Pode, quer alguma coisa? Olha pode só. falar. Deus sabia quem era o cara. Deus sabia onde ele ia nascer. Deus sabia o que ele ia fazer. E até aí, vamos dizer assim, que tá normal, né? Mas Deus sabia o nome do cara antes dele nascer. Ou seja, os pais de Ciro não servem a Deus. Eles não têm nada a ver com Deus. Eles não conhecem a Deus. Agora, como é que Deus sabia exatamente e Deus dá o detalhe do nome do cara? Agora, observe isso que interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer dos detalhes. Deus sabe dos detalhes das coisas antes de acontecer. E aqui eu vou falar algo, e aí alguém pode ficar bravo comigo, não tem problema, não ligo, não me importo com isso. O dragão é vermelho, pastor. Exato. Vermelho. Presta A atenção. cor dos comunistas. Pronto, é isso. Do meu ponto de vista, o braço mais forte do anticristo na Terra hoje é o comunismo. Porque presta atenção. Claro, porque o comunismo sempre tem a ideia de um Messias, de um Salvador. E não só isso, mas qual que é a ideia do comunismo? Todos são iguais, vamos unir tudo. O anticristo é o que traz a solução, aparentemente. É o que traz a solução, unificação das moedas. Vê se isso não é comunismo. Unificação das moedas. Então, não vai haver mais essa disparidade de moedas. Todos os países serão iguais. Unificação das religiões, unificação da política e unificação das leis. Ok. Eu fiz uma live, pastor Ronaldo Cortes, com o deputado federal Sim. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é também descendente da família real. Sim. Ele é tetraneto da princesa Isabel. Agora, olha que coisa interessante. Ele disse uma coisa, e é verdade. Você não vê comunismo em lugares onde a classe média é grande. Sim. O comunismo, para ele funcionar, tem que ter muita gente na linha da pobreza. Sim. Então, o primeiro passo do comunismo é empobrecer a população. Concordo É tirar o plenamente. cara da classe média, fazer do cara pobre. E há uma mensagem sendo pregada por toda a nação e no inconsciente do povo, que é uma mensagem de que as pessoas precisam se manter debaixo dessa escravidão financeira, que não pode crescer, não pode romper, que é errado, que não sei o quê, que nasceu para ganhar um salário. Ok? E quando você fala em prosperar, parece quase uma ofensa. Mas essa mensagem, ela é típica de alguém que quer empobrecer a nação. Nossa nação, nós vivemos uma democracia. Por mais que Claro. o Bolsonaro seja presidente, todo dia tem alguém em evidência. O ministro Claro. do Supremo, o presidente do Supremo, você tem lá o presidente da Câmara, né? Você tem senadores, sempre tem alguém, porque é uma democracia, são poderes em harmonia, governando, ok? E o presidente tem um tempo para chegar, um tempo para ir embora. Concordo. Mas em todo lugar que há um comunismo, você tem um salvador, como no caso de Cuba, Fidel Castro, que é ad eternum. Exatamente. Como Exatamente. quis fazer o Chaves na Venezuela. Na Venezuela. Como que a Venezuela é um país rico. A Venezuela teve que empobrecer o povo num ponto para que os comunistas tentassem. E assim também na China. Entende? Você vê que está perpetuando no poder. Vamos lembrar de Mao Tse Tung.
Exatamente. Então, você empobrece o povo. Coreia. Coreia do Norte. Agora, olha que interessante. O símbolo da China, e nós sabemos que na grande maioria a China é comunista, né? Não pode ter Bíblia, não pode ter igreja, eles acabam com tudo lá. A grande maioria na China inteira é comunista. É, Ó, a bandeira é vermelha. E o símbolo é um dragão vermelho. Quando você pega um mapa, só depois alguém pode Será que pedir a curiosidade? as pessoas que estão nos ouvindo entendem que esses 10 chifres são 10 governos, 10 reis? Eu acho que não, pastor. Mas algo interessante de se Porque falar senão aqui... o cara ele fica pensando num dragão com um monte de cabeça e um monte de chifre mesmo. Isso não é literal, isso é linguagem simbólica. Linguagem simbólica. Algo importante a se falar, só para completar aqui a questão desse vermelho, eu penso, e eu tenho assim convicção no meu espírito que se remete ao comunismo, né, que está tomando conta do Brasil, do mundo também, né? Eu não duvido, não. Quando você pega um mapa gráfico de onde o comunismo está instalado e aonde ele não está instalado, você vê que toda a Europa está tomada. E também os países do Oriente, né? Inclusive China, Coreia. E os países da América é onde está mais preservado. Ou seja, onde América do Norte, América Central, América do Sul. América do Sul. Na verdade, os países comunistas declarados assim na América, nós estamos, Cuba e Venezuela, né? A Venezuela assim, não declara comunista, eles estão declarando. Mas daí não... É um comunismo, mas estão declarando ainda, né? Declarando. Mas é só mentira. É que nem o dragão, né? Mente engana bastante gente. Exato. Mas observe, interessante. O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. O anticristo tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o que é o anticristo? Além de ser uma pessoa, está falando também de um governo. E esse governo... Ele tem um espírito, né? Que sobe do abismo. Exatamente. Aliás, então, o texto ainda já diz até que o espírito do anticristo já opera. Exatamente. Ou seja, do meu ponto de vista, o governo de um anticristo vai se estabelecer através do comunismo. Essa ideia vai pegar e, de fato, né, eu concordo aí com o deputado que falou no senhor na live, que a grande chave para o comunismo é extinguir a classe média. Você vê que há um abismo entre... em todo lugar que o comunismo opera, há um abismo. Gente entre muito os que pobre... são beneficiados e gente muito rica. Exatamente. Uma minoriazinha dos beneficiados que são muito ricos e o restante... Eu vi isso muito claro quando eu viajei para a Argentina com o senhor. Aquela época que a gente foi para a Argentina. Eu vi isso muito claro lá. Não tem classe média. Tem o muito pobre, que é a grande maioria. Se estabeleceu lá a mesma tentativa aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E que agora lá voltou, né? Que é a tentativa de quê? De estabelecer o comunismo com o nome de democracia. Nome de democracia. Eles vêm com o nome de democracia, mas a atividade é comunista. E o interessante é que eles não mudam a cor. Exato. A cor é vermelha. Sempre vermelho. A cor é vermelha, não muda a cor. No mundo inteiro, a cor é vermelha. Ou Apesar seja, que nessa última eleição o PT mudou a cor para verde e amarelo. Um ou outro, né, quis dar uma enganada. Quis dar uma enganada, mas não cola, né? A gente sabe que eles são vermelhos, né? Exatamente. Ou seja, então esse grande dragão não fala, hoje, nos dias de hoje, não fala do diabo presencialmente na Terra, mas fala do governo de Satanás por trás de uma ideologia vermelha. Deixa eu só dar aqui um parênteses, uma coisa interessante que eu creio que é um avançar aqui do ponto. Você tocou num ponto muito interessante. É como se Deus Deus tem atributos. Um deles é a onisciência. E nós sempre nós atribuímos à onisciência de Deus todas as coisas futuras. Quero falar especificamente no caso do Apocalipse, tá? Que o Apocalipse vai falar de muitas coisas como se essas coisas já tivessem acontecido.
Por exemplo, houve uma batalha no céu, aqui do capítulo 12, verso 7. Essa batalha ainda Sim, vai ocorrer. ela vai ocorrer. Quase todos os verbos e predicados no Apocalipse estão no passado. Concordo. E João, quando chegou lá, porque João foi tirado do tempo, nós temos aqui duas noções: Sim, tempo e espaço. Nós, os concordo. homens, nos movemos nessa noção de tempo e espaço. Tempo é uma linha linear, ou seja, a eternidade passada, criação original, recriação. Porque entre a criação original e a recriação nós temos um juízo, depois nós temos Gog e Magog, outro juízo, e voltamos para a eternidade futura. Então nós temos Concordo. da eternidade passada para a eternidade futura. Essa é a nossa visão da coisa, linear. Quando Deus fala, por exemplo, 200 anos antes, ou seja, ele fala de algo aqui. Aqui, nós temos a tendência de pensar o seguinte: Deus veio aqui na sua onisciência e voltou. Ok? Ok. Geralmente é assim que nós pensamos. E não está errado. Ok? Mas dá para ser mais preciso nisso. Como? Em Hebreus 9:14, vai dizer, se o senhor me permitir, eu posso ler lá? Por favor. Olha isso aqui. Isso aqui tem me tomado as noites, hein? Eu não tenho dormido por causa desses textos. Eu tenho ficado assim muito tempo nele aqui e tenho gastado mesmo tempo nele. Diz assim, ó: muito mais o sangue de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi oferecido no tempo. Concordo. Tudo que Cristo ofereceu como filho do homem, como carne, ele ofereceu no tempo. Concordo. Ok? Mas por meio de um Espírito eterno. O Espírito eterno foi responsável por introduzir todos os feitos de Cristo na terra, na eternidade. E por que nós não entendemos? Porque na eternidade não tem mais tempo. Então, como que nós entendemos esses dois conceitos de tempo e espaço? Tempo, para nós, é linear. Ele é uma linha reta. Eu não sei se está dando para entender, mas assim, ó, o tempo para nós é como se fosse uma linha reta. Vai da Concordo. eternidade passada até a eternidade futura. Essa é Concordo. linear, ok? Mas o tempo para Deus, ele é um círculo, assim, porque é a eternidade. Não é mais tempo, é Concordo. eternidade. É um círculo. Não tem comunicação entre tempo e eternidade. O tempo e a eternidade não se comunicam, a não ser por meio do Espírito eterno. O Espírito eterno foi responsável de pegar as obras temporais de Cristo e introduzi-las na eternidade. Porque, senão, um judeu lá do passado não poderia ser salvo pelo sacrifício de Cristo, que só foi oferecido 2000 anos mais tarde. Concordo. Quando o sacrifício de Cristo, olhe bem, o texto diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Mas presta atenção, Jesus Cristo ofereceu, mas ofereceu por meio do Espírito eterno. Então, o Espírito eterno pegou todas as obras temporais de Cristo e introduziu essas obras na eternidade. E é por isso que só em Apocalipse vai dizer que Cristo é um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, para nós, numa visão linear de tempo, isso não é verdade. Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás, aproximadamente. Ok? Mas aí o texto de Apocalipse revela. Não, porque João está vendo. O que João está vendo? Que Cristo é um cordeiro sacrificado desde a fundação. Ok? Mas não é que Cristo é um cordeiro sacrificado desde a fundação. Porque se nós olharmos pelo entendimento do tempo, eu não sei se as pessoas estão conseguindo entender aqui, tem que elevar o nível da conversa para você entender. Clarificar a coisa para você, tá, irmão? Você que está nos ouvindo aí, não desce o nível, não, sobe o nível. Presta atenção. Entende isso aqui?
Para nós entendermos, nós temos que entender o conceito de tempo. Passado, presente, futuro, uma reta linear, onde começa na eternidade passada e vai acabar na eternidade futura. Ok? Se você juntar as duas pontas as duas pontas do tempo, você vai juntar a eternidade passada com a eternidade futura, vai dar um círculo. E tudo é eternidade. Aí foi introduzido. Então não tem mais passado, presente e futuro. O que está na eternidade alcança o mais longínquo passado e alcança o mais longínquo futuro. Porque está na eternidade, não está mais no tempo. Então João pode dizer, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E por isso que por um só sacrifício, por uma só oblação, porque senão nós íamos ter que fazer hoje, se Cristo não oferece por meio do Espírito Eterno, nós teríamos que fazer hoje como faziam os judeus, matar um cordeiro por ano, matar um Jesus toda vez que nós pecássemos de novo. E por que eu não preciso matar um Jesus cada vez que eu peco de novo? Porque o sacrifício oferecido no tempo, ele foi introduzido na eternidade. O que foi oferecido em uma linha reta foi introduzido em um círculo eterno. O que foi oferecido, o que foi feito no tempo, foi introduzido na eternidade. Nós não temos noção de espaço. Quem lê a Epístola aos Hebreus precisa sair da noção de tempo e de espaço que nós vivemos. Noção de tempo, passado, presente e futuro. Noção de espaço, altura, largura e comprimento. Ok? Mas existem dimensões em que a altura, largura e comprimento não significam nada. Ok? Porque Jesus disse, eu estou no céu, mas não estava no alto. Se você falar de céu hoje, nosso entendimento de espaço, céu é alto. Céu é no alto. Jesus estava em Jerusalém dizendo, eu estou no céu. Ou seja, a altura, largura e comprimento já não serve. Comprimento, a altura e largura já não serve para esse lugar que Jesus está. Porque ele está numa dimensão diferente. Essa dimensão é o Pai. Do mesmo jeito que o Espírito Eterno introduziu os feitos de Jesus na eternidade, nós fomos introduzidos por esse Espírito na eternidade enquanto Espírito. Daí a questão da salvação que as pessoas têm tanta dificuldade de entender. E eu não tenho dificuldade nenhuma. Quando eu descobri que eu era filho de Deus, a coisa mais feliz da minha vida. Ok? E é ótimo ser filho de Deus, porque filho não tem como deixar de ser filho. Agora, olhe bem isso aqui. Quando é introduzido de novo, todos esses feitos que Cristo fez na carne, ele realizou na carne, realizou no tempo. Ele realizou preso a tempo e espaço no corpo, ok? Quando ele ressuscita, ele já não ressuscita limitado a tempo e espaço. Ele já ressuscita em uma dimensão de eternidade. Ele já ressuscita ali, na dimensão da eternidade. Olha o que João disse lá em Apocalipse capítulo 5. Eu estou vendo um cordeiro. Parece que foi morto. O senhor sabe muito bem, como eu, que o texto original quer dizer que acabara de ser imolado. Que acabou de ser degolado. Que parece que acabou de ser morto recente, agora. Ok? Mas quando João viu isso, nós estamos falando de 90 anos depois da morte de Cristo, aproximadamente. Lá em Pátimos. No ano 90 e da era cristã, aproximadamente. Ou seja, como que o cordeiro pode ter acabado de ser morto? Ou seja, João não está mais no tempo. João, quando vai para a eternidade, ele fica tão confuso que ele começa a perguntar para tentar ordenar no tempo. Porque João é homem. E o homem pensa na linha do tempo. Deus pensa na eternidade. Deus vê na eternidade. Então, na eternidade, o passado, o presente e o futuro não significam nada. Aliás, nem existe. Por isso que ele pode ser cordeiro morto, mas isso não poderia ser dito antes do Apocalipse. Ou seja, vou voltar aqui no ponto. Antes da ressurreição e ascensão de Cristo. Porque João é levado para o momento da ascensão de Cristo. O senhor sabe disso no capítulo 4, está falando disso. João é levado para assistir a ascensão de Cristo, que está lá em Atos capítulo 1. Então, isso é uma visão boa para que a pessoa entenda Ciro. Para que entenda o que nós dissemos ontem. Deus disse, os que conheceu, predestinou, os que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Ou seja, Cristo não vai me glorificar, eu já estou glorificado. Os verbos estão no passado. Já fui glorificado. Ou seja, no tempo, está seguindo uma linha. Mas como
a obra de Cristo e tudo que Cristo adquiriu nessa obra foi pelo Espírito eterno introduzido na eternidade, eu já estou glorificado. Lá, porque quem fala aqui, fala a partir da eternidade, não fala a partir do tempo. Nós temos que lembrar, João foi arrebatado. Ele não está falando a partir do tempo. Ele não está sentado na ilha de Patmos dizendo, olha, aconteceu isso. Não. Ele está no mesmo céu. Ele está nessa dimensão que Cristo disse que também estava. E ele está falando da eternidade para o tempo. É muito importante entender isso. E é uma coisa que contribui para ser óbvio a onisciência de Deus, sem sombra de dúvida, é com clareza a primeira resposta. Ok? Claro. Mas dá para a gente avançar entendendo essa diferença de tempo e eternidade. Detalhe, eu aprendi recentemente algo muito importante. A eternidade é um círculo. O tempo é uma linha. Por que a eternidade é um círculo? Porque não tem começo nem fim. É uma aliança, pastor Ronaldo Borges. Aqui, ó. Concordo. É infinito. Entendeu? Concordo. Aqui não tem fim. Não tem começo e não tem fim. Já o tempo é uma linha que começa na eternidade passada e termina na eternidade futura. O tempo tem um tempo de ser tempo. Ou seja, o tempo tem um tempo para morrer. O tempo nasce. Exato. E o tempo morre. O tempo vai ter um tempo de acabar o tempo. Ok? Porém, quando você introduz na eternidade, quando o Espírito Eterno introduz na eternidade tanto os feitos de Cristo, como aquilo que ele adquiriu com os seus feitos, ou seja, nós saímos do tempo. Nós não estamos mais nessa dimensão de tempo. Se nós não entendemos que nós não estamos mais na dimensão do tempo e continuar pensando, João estava lá no céu, pensando como homem. Quando vai acontecer isso? Já aconteceu. Ele está vendo. O que ele está perguntando é isso, assim, ó. Como é que eu explico isso na minha dimensão de tempo? Como que eu ordeno cronologicamente? Porque o homem sempre pensa na forma cronológica das coisas. Ok? Mas nós fomos introduzidos na eternidade. A eternidade foi introduzida em nós. E nós fomos introduzidos na eternidade. A eternidade, ela está introduzida no homem. É intrínseca no homem. Agora, nós, os que nascemos de novo, fomos inseridos pelo Espírito Eterno na eternidade. E na eternidade, tudo o que vai acontecer já aconteceu. Porque a eternidade não está limitada a tempo. Então, quando Cristo acessa como filho do homem, não como filho de Deus. Eu acredito, pastor, que se a gente puder amanhã falar um pouquinho sobre essas duas diferenças aí, filho do homem e filho de Deus. Quando ele acessa pelo Espírito Eterno a eternidade com as coisas que ele fez no tempo e adquiriu, essas coisas são transportadas para lá de uma forma muito poderosa. Porque tudo é circular. Agora, olhe bem. A Arca da Aliança representa Deus. Ok? E a Arca da Aliança tinha 4 argolas. Ela tinha 4 alianças dessas. 4 dessas. Sim. Okay? Essas alianças, elas eram usadas para passar uma vara. Uma vara de um lado, outra do outro. Os levitas seguravam as varas. O que separa Deus, que está na eternidade, do homem que está no tempo, são essas argolas. Ao mesmo tempo que ela separa, elas são a conexão. Porque as varas são de madeira revestidas de ouro. São madeira e a casa revestida de ouro. A madeira representa a natureza humana e o ouro representa a natureza de Deus. As duas naturezas se conectam na eternidade por essa argola. Eu creio que essa argola é o símbolo do Espírito Eterno que introduziu o sacrifício de Cristo na eternidade, que está falando aqui em Hebreus, no capítulo 9, verso 14. Meu Deus! Ou seja, para Deus, todo o futuro é passado. Na verdade, Deus e tudo aquilo que está nessa dimensão não pensa mais tempo. Nós, por exemplo, João tinha acabado de chegar. Mas eu penso que os que permanecem lá
também tem alguma noção de tempo, porque aqui no Apocalipse diz que tem pessoas que estão debaixo do altar de incenso, não é isso? Sim, Dizendo para Deus, até quando? Esse até quando revela a noção de tempo. Essa é a concordo. ideia do homem. Mesmo no céu, o homem, a mente humana ainda está limitada a tempo. Por isso que eu penso, pastor, que o que nós temos para descobrir de Deus, a eternidade vai ser pequena. Meu Deus, meu E a Deus. eternidade não é linear como nós pensamos. Passou de 1000, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Passou de 1000. Agora eu vou ter que falar. Essa. Conclui aí o ponto aqui. Vamos continuar amanhã no capítulo 12. Não vai dar para sair do Não, 12. vamos deixar para amanhã então, pastor. Vamos Bora, deixar amanhã a para gente amanhã, continua. então. Então amanhã a gente continua, mas eu quero falar assim. Eu vou só declarar. Amanhã eu mostro. Sim. Passou Meu de 1000, eu vou Deus. declarar. Promessa feita, promessa cumprida. O senhor pode me Bora. ajudar nisso aí. Vamos lá. Todo mundo usa um texto como se fosse para hoje, pastor. Que é Mateus 25. Dizendo que quando Jesus voltar, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. E esse texto não fala dos nossos dias, dos dias de hoje. Esse texto é especificamente no tempo da tribulação. E esses que vão dar de comer, dar de beber e dar roupa, não são crentes. Não são nascidos de novo. E as pessoas acabam acreditando nisso. Capítulo 25 de Mateus, vamos falar disso também amanhã, porque não vai dar tempo de falar hoje, mas eu vou declarar para você. Capítulo 25 de Mateus está falando de uma separação, uma parte do capítulo, de cabritos e ovelhas, bodes e ovelhas, vai depender da tradução. Essas ovelhas são os homens ímpios que estão na terra no tempo da tribulação. Não é a mulher. Como que a gente pode chamar esse povo, o ímpio? Não tem outro nome, é ímpio. É o ímpio que está na tribulação perseguindo a mulher. Porque vai estar todo mundo contra a mulher. Não é à toa que as pessoas já estão desenvolvendo antipatia pela igreja. Ok? Por Concordo. quê? Porque os homens ímpios vão odiar a mulher. Vão persegui-la, vão matá-la. Quer dizer, o anticristo, um homem só, não vai fazer isso tudo sozinho. Quem está com ele? Mas quando isso começar a acontecer, a Bíblia diz, em Apocalipse, que um anjo vai parar no meio do céu e vai pregar o evangelho eterno. Qual que é a diferença do evangelho eterno para o evangelho da graça? O evangelho da graça tem dois aspectos: arrependimento de pecados e fé em Deus. De novo, o evangelho da graça tem dois aspectos: arrependimento de pecado e fé em Deus. O evangelho eterno também tem dois aspectos, o senhor falou ontem. Primeiro aspecto, temer a Deus e glorificá-lo. Segundo aspecto. Então, os dois aspectos. Os ímpios que vão temer a Deus durante o período da grande tribulação, eles vão socorrer parte da igreja. Porque eles vão Meu estar sendo Deus. perseguidos, eles vão estar presos. Vão estar passando por prisões. Não vão. Lembre-se, quem não tem a marca da besta não compra e nem vende. Eles vão ter sede, vão ter fome. Já não vai ter praticamente água na terra nesse tempo. E essas pessoas que se compadecerem por temor a Deus da mulher, do povo de Deus, tanto da igreja como dos judeus, porque essa mulher é composta de dois aspectos também na tribulação. É parte, o restante da colheita, e os judeus que foram selados lá no capítulo 7. Né? Os judeus que foram selados também vão estar aí. Agora, olha que coisa interessante. Esses que vão se compadecer vão dar de comer, vão dar de beber. Eles vão ser chamados justos. Ok?
Mas Ok. eles não vão passar pela regeneração que nós passamos pelo novo nascimento. Eles vão ser introduzidos na eternidade, mas eles não vão nascer de novo. É diferente. E por isso que Deus vai precisar guardar o diabo. Porque a pergunta de alguém poderia ser no Armagedon, que vai se introduzir o reino de Cristo, por que Deus não elimina Satanás com aquela doutrina falaciosa da destruição do ser, da aniquilação do ser? Ah, Deus é bonzinho, Deus é tão bonzinho que ele nunca vai deixar ninguém sofrer na eternidade toda, nem mesmo o diabo vai aniquilar os seres. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz sofrimento eterno. Ok? Serão lançados no lago de fogo. O falso profeta foi lançado no lago de fogo. O anticristo foi lançado no lago de fogo. Por que Deus não lança Satanás no lago de fogo nesse mesmo momento? No fim da tribulação, iniciando ali, na parousia do Senhor, iniciando o reino de Cristo, o reino milenar. Porque Satanás vai ser útil para Deus no final do milênio. Essas pessoas que vão entrar na eternidade, eles vão morrer. Isso prova que eles não são eternos. E o que diz o texto? Que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Porque eles vão ser restaurados à forma de Adão. Mas não vão ser filhos como nós somos. E esses são as ovelhas de Mateus 25. Ou os cidadãos do reino. As nações serão restauradas. Isso é uma coisa muito interessante. Vão subir a Jerusalém. Diz o texto que 10 homens vão lançar a mão de um judeu para aprender o conhecimento de Deus, porque os judeus vão ser sacerdotes nesse tempo, esses que foram selados. E os vencedores serão governantes do mundo. O cara não está entendendo que os vencedores serão governantes do mundo. Então, só para você entender que ficar fazendo caridade hoje não te enquadra nesse texto. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deve de beber. Não no contexto literal da coisa. Se você for lá em Mateus 25, nesse texto, você vai ver que está falando do momento da tribulação. Mas, guarde isso. Na imersão de Apocalipse, que vai acontecer sábado e domingo, eu vou descer águas tão profundas nesse assunto. Nós vamos entender toda a restauração que vai acontecer no milênio antes de entrarmos, propriamente dito, no novo céu e na nova terra, né? Porque o milênio vai ser um vislumbre da eternidade, mas no final do milênio, pastor, Deus vai soltar Satanás, porque Satanás vai ser útil para Deus para provar as nações. E o que vai acontecer? As nações serão enganadas por Satanás, vão receber dele poder e marcharão sobre toda a face da terra, como as areias do mar, contra a cidade do Deus vivo. Também pouca gente sabe que a cidade vai fazer uma parousia, né? Muita gente sabe que Cristo vai fazer uma parousia na nuvem. Pouca gente sabe que a cidade vai fazer uma parousia e que vão ser 2 reinos durante o milênio. Um reino inferior e um reino superior. E essas ovelhas fazem parte do reino inferior. Ainda que alguém do reino superior possa vir ao reino inferior, as pessoas do reino inferior não podem entrar na cidade, e muito menos, nem na cidade, não podem entrar na cidade santa, porque a cidade santa ela faz parte do reino superior, ok? E tampouco já foram introduzidos de forma a ter a vida eterna. Eles se perderão ainda, ou já estão perdidos, né? Que nós estamos falando a partir da eternidade, o Apocalipse fala da partir da eternidade, já estão perdidos, porque já revela-nos o Apocalipse que as nações vão ser enganadas e que eles vão marchar sobre a face da terra como a areia do mar. Contra a cidade do Deus vivo, marcharão contra Deus e contra a sua cidade. Contra Cristo e contra a sua cidade. E contra os governantes dessa cidade. Então desce fogo do céu, Gog e Magog. A terra passa por uma purificação. Ela passou por 2 purificações de sal. Ok? Gênesis 1, 2, o mar cobriu a terra. E na Noé, o mar também cobriu a terra. Por isso ela foi salgada, e essa foi a aliança de sal que Deus fez com Israel e com o seu povo, ok? Através de Noé, uma aliança de sal. Deus purificou a terra através do sal. Agora, ele vai purificá-la através do fogo, como um ourives tira do ouro a impureza. Então está falado, está dito. Eu disse que passasse de mim eu ia falar, e eu estou aqui
quase garantindo, pastor Ronaldo Borges, que ninguém que está nos ouvindo aí já tinha olhado para esse texto de Mateus 25, né, a separação dos cabritos das ovelhas, nessa perspectiva de restauração. Show Mas de bola. amanhã nós podemos continuar. Vamos Só continuar uma amanhã. dica aqui, pessoal, uma dica. Vamos fazer o nosso print, mas eu acabei de postar um videozinho no meu feed sobre o Apocalipse. Né? Por que o Apocalipse é tido pelas pessoas como um livro que dá medo e um livro misterioso? E o que na verdade o Apocalipse é? A revelação plena de Jesus Cristo. O versículo 1 de Apocalipse, a primeira palavra é revelação. E não é a priori a revelação do fim dos tempos ou das coisas que hão de vir. A priori é revelação de Jesus Cristo. Em nenhum dos quatro evangelhos, você pode me corrigir se eu estiver errado, pastor, mas em nenhum dos 4 evangelhos, Cristo é apresentado da maneira que ele é apresentado no Apocalipse. Nos 4 evangelhos, em nenhum momento vai se dizer de um Cristo que tem olhos de fogo, que os braços e as pernas parecem o latão reluzente que acabou de sair do fogo, que está vestido com uma veste branca que está salpicada de sangue porque pisou o lagar das uvas, ok? Tem uma espada de fogo aguda que sai da sua boca. Nenhum lugar nos evangelhos vai revelar Cristo na sua plenitude, como no Apocalipse. Então, quem ama a Cristo e deseja conhecê-lo, tinha que ler o Apocalipse. Mas é uma estratégia do diabo colocar na mente do povo que o Apocalipse é um livro difícil. É uma estratégia do diabo colocar na cabeça do povo que o Apocalipse é um livro que dá medo. Como dá medo conhecer como você vai ser no futuro? Porque tal como ele é, nós seremos. Como vai dar medo de conhecer o amado da igreja? Pô, esse é o desejo de todo mundo que tem o Espírito Santo. Conhecer a Cristo na sua plenitude. E Cristo na sua plenitude é apresentado no Apocalipse. Quero que você saia daqui agora, vai lá no feed do Instagram e, como ontem, tarefa para você. Quer sair da superficialidade? Comece a fazer as tarefas, comece a ouvir as tarefas. Vai lá e escreva o que você entendeu dessa live, o que chamou a sua atenção, o que foi novo para você, principalmente o que foi novo para você. Ponha para fora aquilo que te nutriu, aquilo que te impactou, ok? Eu vou responder no meu Instagram, o pastor Ronaldo Borges vai responder no dele. Se você me segue ainda não segue o pastor Ronaldo Borges, siga ele aí, ok? Vai lá, clique, siga, ative as notificações para quando ele for ensinar, você aprender com ele também. Você que segue o pastor Ronaldo Borges ainda não me segue, siga-me aí também, ative as notificações para que você também possa aprender quando eu estiver aqui. Quando a gente entra na live, quem ativou a notificação é avisado que nós estamos ao vivo. E aí nós estamos ensinando. Lembrando de novo, 90% do nosso conteúdo nós entregamos de forma gratuita, ok? Mas esse fim de semana vai ter uma imersão em Apocalipse. E se você quer aprofundar, quer ter um certificado, quer ir mais além, você quer avançar nisso aí, você precisa fazer essa imersão. Se você clicar no link que está na minha bio, você vai ser direcionado para a nossa landing page, você vai ter tudo detalhado que vai ser isso, todos os bônus que você vai ganhar, tudo que você vai ter, sabe, se você participar dessa imersão de Apocalipse aí, que vai tirar você, presta atenção, do nível que você se encontra para uma outra dimensão em entendimento bíblico. Eu estou te garantindo, você vai para uma outra dimensão. Então, você pode clicar aí já agora. Vamos fazer a nossa live. Chegou o livro, pastor? Não, pastor, não chegou hoje ainda. Estou esperando Então, para vamos amanhã. fazer com a foto do meu aqui, ó. Se você Bora lá. quer ler o livro 23 princípios aqui, ó, para uma vida espiritual vitoriosa, Deus e você de A a Z, meu lançamento aqui, ok? Que você pode adquirir pela nosso site é Deus e Você e escoladoreino.com.br também, tá bom? Então você pode adquirir. Vamos lá, vamos pro print. Printa a tela aí, marca o pastor Ronaldo Borges, nós vamos compartilhar os melhores aí, beleza? Tem aqueles que são lentos, pastor. Vamos ficar mais um pouquinho para os que são lentos. Vai lá. Tira o print, santo. Tem gente que não sabe nem onde é o print, viu, pastor? Não sabe, né? Uma pessoa me chamou e falou assim, pastor, onde que é esse tal de print que o senhor fica falando? Pastor Ronaldo, olha o que chegou aqui para mim, ó. Nós podemos fazer qualquer dia uma live para falar sobre isso aqui, ó. Meu Deus, isso aí é poderoso demais. O Muito dano bom, da muito segunda bom. morte. Muito bom. Reflexões sobre o milênio. Olha aí, reflexões sobre o milênio.
do Otmani. Muito bom. Relíquia. Chegou aqui para mim. Eu já estudei bastante no passado sobre o dano da segunda morte. Estudei mais sobre a segunda morte em si, porque nos seminários não ensinam para a gente sobre o dano da segunda morte. Eles ensinam sobre a segunda morte. Mas lendo, a gente acaba percebendo que existe um dano da segunda morte. Não é a segunda morte propriamente dita, mas o dano que a segunda morte causa. Alguns salvos podem sofrer, nunca a segunda morte, mas podem sofrer o dano da segunda morte, né? E isso está ligado àquela geena de fogo. E nós podíamos marcar um dia, se o senhor topar aí, para fazer uma live inteira aí, de umas 2, 3 horas, só para arrebentar com esse negócio do dano da segunda morte aí, para revelar tudo, para falar tudo. Vamos tá falar. Bom? Pastor, um beijo no teu coração. Vou começar agora com o pessoal do Código do Reino. Nós vamos de 22 aqui e não tem hora para acabar. E um beijo para vocês que estão nos assistindo aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco nessa live, obrigado por se esforçar para a gente ultrapassar a barreira dos 1000. E amanhã, 20 horas, tem de novo. 20 horas. Vamos continuar aqui no capítulo 12, ok? E preste atenção, o pastor não chegou no verso 5 ainda. Para mim, o verso 5 vai ser a hora que o pastor Ronaldo Borges vai pôr para fora aí coisas que você nem imagina. Por exemplo, você vai descobrir quem são os vencedores, de fato e de direito, né? Dentro de um fator judicial, legalmente, quem são os vencedores. E quem são os vencedores que entrarão na experiência da vitória. Então, nós vamos saber de tudo isso aí. Amanhã, às 20 horas. O que você vai fazer? Convida mais 2 ou 3 pessoas. Nesse vídeo que eu coloquei aí no meu Instagram, no feed, quando você terminar de comentar, marca 2 ou 3 pessoas e avisa. Amanhã, às 20 horas, tem mais. Ok? Faça isso. Tarefa para você tomar governo sobre tudo que você está recebendo aqui nessa live. É de graça para você. Faz isso por mim, faz isso por nós, faz isso pelas pessoas que precisam alcançar esse entendimento bíblico, tá bom? Marque 2 ou 3 pessoas lá, vai ser uma benção. Pastor, um beijão, Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.